Os últimos carros que passaram aqui no quintal do Tonella, como o Fusca do Rogério, o Caesito, o German Look do André, todos eles tiveram uma receita muito parecida. Eram em torno de 1.8, tinha uma dupla carburação e com certeza é uma receita que acaba sendo o sonho de muita gente, o sonho de todo mundo, porque mantém, vamos dizer, uma média de consumo praticamente de um motor original e ao mesmo tempo dá muito mais torque e um pouco mais de potência do que o 1600. O fato é, muita gente comenta, pô, Tonella, o pessoal está só montando o motor 1.8 aí na tua oficina, o maior. A gente está instalando hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, um 210 no Itamar ali, que logo logo vocês vão acompanhar. Tá? É provavelmente o motor mais potente que a gente já montou e vai ter a oportunidade de apresentar para vocês no canal. O fato é, hoje eu estou com o Fusquinha do Gustavo e aqui a gente tem o 1600, foi feito um 1600 para ele, uma combinação muito interessante. Primeiro eu queria mostrar um pouco o Fusquinha dele, um 79, teoricamente é um branco Alaska, eu não sei se ele foi repintado nessa cor. O meu primeiro foi um 79 também e ele era branco Alaska, tá? Ele comprou o carro, tá na metade, vamos dizer, eu acredito que já finalizou o projeto, porque já fez toda a parte de funilaria, de pintura, fez a tapeçaria com muito bom gosto, colocou essas rodas que eu particularmente não conhecia, mas gostei bastante, tá? Não somente da estética que fica pro Fusquinha, mas também do acabamento. E infelizmente, eu não sei se ele já pegou o carro assim ou se o motor já não estava bom. O fato é que quando ele procurou a gente aqui, o motor estava batendo muito, estava fazendo um barulho forte, metálico. Então tá aqui e vocês vão dar, se não a primeira, provavelmente a segunda volta com esse carro. O resultado que a gente teve aqui, ele veio com 1300 batendo muito mancal. A gente desceu o motor, ele foi para rede forte. Então basicamente o que vocês têm aqui para visualizar o projeto, foi aproveitado o bloco original do motor dele, com a numeração que já está no documento. Foi possível aproveitar o bloco. Bielas e virabrequim, acredito que também foi possível aproveitar. Não tenho certeza em relação ao virabrequim por causa da medida. A gente está com muito motor no processo aqui, então eu não sei de cabeça todos os detalhes, tá? Mas a princípio é possível sim aproveitar o virabrequim de 1300 para você montar qualquer coisa até 1.9, tá? Que foi o caso do motor do Yuri, por exemplo. O que foi trocado aqui? O kit, pistão, camisa e anel foi para 1.6, usamos o 85,5 do modelo tradicional, do modelo que eles chamam de antigo. Um par de cabeçotes de 8 aletas novos, ângulos do Franzoni e Blueprint, opção do Gustavo, um Terminator. Ele queria a simplicidade de um carburador só, tá? Ele não queria ter vareta, pelo menos nesse momento. Eu já ouvi essa história, porque o ano passado a gente montou um motor para um cliente, a gente praticamente não conseguiu mostrar, o Geraldo. É um 68 ou 69, beijinho, muito bacana. E ele falou, não, mas eu não quero nada disso, eu quero manter o escapamento original, eu quero manter o carburador simples. Bom, resultado, ele rodou 500 km, veio aqui e ele quis colocar um MAF, um Porsche 37mm. E agora, provavelmente entre essa semana, a semana que vem, vai estar chegando a dupla que o Alan preparou para ele. Então, no caso dos cabeçotes que a gente usa aqui, é um cabeçote de 1600, significa que ele já tem a dupla entrada. Mesmo para um motor com carburação simples igual esse, ele tem o pezinho aqui,
tá? Então amanhã, se o Gustavo ele se decidir por mais potência, por uma dupla carburação, é praticamente plug and play, é só encomendar com Alan um conjunto completo, a gente tira o Terminator, tira esse coletor de admissão e coloca a dupla carburação. Aqui dentro do motor, tá? O importante em relação aos prisioneiros, ele estava com prisioneiros de 10 milímetros, eu não monto, opção minha, por segurança, por qualidade técnica, eu não monto motores com prisioneiros de 10 milímetros, somente com 8 milímetros. Tá? Então esse motor ele foi embuchado, tem todos os prisioneiros de 8 milímetros, para não correr risco de puxar rosca da carcaça nem nada, e ele poder andar à vontade e ter a maior durabilidade possível. Velas originais, então teoricamente a gente tem aqui um 1600, o comando é um aplique 513, tá? Que dá conta do recado, é um comando maravilhoso, não tem, vamos dizer, para o uso para 90% das pessoas que vêm aqui fazer um projeto, eu acredito que é o comando que atende. Além desse, se a pessoa quiser ir um pouco a mais, tanto na questão de torque quanto na questão de potência, subida de giro e um pouquinho mais de rotação em relação ao original, um W100. Eu fico confortável em montar tanto com esse comando quanto com o W100. Tá, aqui mais, a taxa de compressão eu não lembro quanto que deu, depois a gente vai fazer a plaquinha aqui, mas a Bianca vai colocar na descrição do vídeo. Então basicamente a gente tem um 1600, conjunto balanceado, cabeçotes trabalhados, isso já coloca o sorriso em qualquer pessoa que anda nesse carro. Eu vou dar partida, vocês vão ouvir o som do motor, quem ouve o som do motor não vai achar que tem somente um Terminator aqui, ou que eventualmente não é só um motor 1.6. Os detalhes que garantem esse resultado, hoje a gente não usa as taxas de compressão que eram usadas há 30, 40 anos atrás, quando a gasolina era péssima. Hoje a gente consegue chegar a alguma coisa no motor, esse daqui está em torno de 8,5 a 8.8, se eu não me engano. Tá? A gente consegue usar com segurança uma taxa dessa, sem detonação, sem bateria de pino, porque a gasolina de hoje ela é preparada para uma compressão maior. Isso garante parte do som do motor que vocês vão ouvir, não só parte do som, como parte do desempenho que esse motor proporciona. Escolha do Gustavo, muita gente fala, pô, Tonela, você só mostra carro com MAF, eu só mostro o carro com MAF porque o pessoal quer esse escapamento. Tive toda a liberdade, por exemplo, no carro do Rogério, ele já estava com aquele outro sistema de escapamento, a gente apresentou também, ficou bem interessante, mas o fato é, a maioria das pessoas que procuram a gente querem colocar um MAF, seja esse, seja aquele com o coletor 4 em 1 igual do Fuscati, é mais silencioso, enfim, o escapamento dá toda a diferença, não somente na estética, no funcionamento do motor, torque, é um investimento que, na minha opinião, vale muito a pena, tá? E além disso, o Gustavo tomou mais 2 cuidados aqui que eu acho que são mais do que recomendados. É por isso que eu estou chamando esse de o Fusca 1600 ideal. Essa daqui é a receita ideal, porque não tem nada absurdo aqui, mas ele se preocupou, a gente conversou bastante a respeito, ele se preocupou com todos os detalhes para ter a melhor eficiência e a maior durabilidade possível. Então, ainda que ele esteja somente com o Terminator, não com uma dupla carburação igual do Caesito, somente com o comando original, não com o W100, mas ele investiu no escapamento MAF e, mais importante do que isso, para a durabilidade do motor. Aqui a gente tem uma bomba Shadec com entrada e saída e um filtro remoto aqui embaixo do paralama. A vantagem desse filtro é que você coloca no motor, originalmente ele tem em torno de 2,5 litros, na verdade é um pouquinho mais, porque fica sempre um pouco no sistema, no radiador de óleo que está aqui dentro. Então o primeiro enchimento ele dá quase 3 litros, depois quando você vai fazendo as trocas regulares, ele vai ficar em 2,5. Quando você acrescenta um filtro desse daqui, além de filtrar mecanicamente o lubrificante, que é excelente no intervalo entre as trocas, você tem aí, dependendo do modelo do filtro que você usar, entre meio a 1 litro a mais circulando. Se você usar aquele PH8A, que é o filtro que eu tenho no Fuscati,
você tem em torno de 1 litro fora o que tiver nas mangueiras. Esse daqui é o filtro modelo do AP, um pouquinho menor, um pouquinho mais discreto, mas também você já sobe aqui para uns 500, 600 ml o volume total a mais de óleo circulando. Então, por conta disso, eu acredito que esse daqui é a receita de 1600 ideal para você que não está querendo inventar muito em relação à carburação, ou cilindrada, ou comando. O motor foi montado com todo o critério, mesmo critério que a gente montou aquele 210 que logo vocês vão ver, foi usado aqui. Todos os cuidados, todos os apertos e assim por diante. E além disso tem todo o capricho, que aí a gente tem que acreditar o dono do carro, por exemplo, em relação ao MAF, em relação a querer colocar a bomba de óleo. E não menos importante, ele optou por colocar o radiador externo, a capela deslocada aqui. Essa daqui é uma EMP, a capela deslocada. Então o ar, no lugar dele passar pelo radiador de óleo aqui e cair em cima do cilindro número 3, ele é deslocado e o ar é direcionado lá para fora do cofre do motor. Tá? Refrigera melhor, torna essa parte crítica da refrigeração mais eficiente. Uma observação aqui, como ele está usando a carburação simples, ele não precisaria estar usando essa capela da EMP. Tá? Ele poderia usar, por exemplo, uma capela do POS 84, uma capela do Itamar. Mesmo que ele fosse usar uma dupla carburação do Alan, caberia. Essa capela, ela só é imprescindível quando você vai utilizar, por exemplo, uma dupla Weber 40, porque aí você precisa desse espaço. Tá? Eu estou aproveitando esse vídeo para tirar todas as dúvidas que a gente percebe que o pessoal tem, tanto em relação à compatibilidade de peças, o que dá para ser utilizado, o que não dá. Então, basicamente é isso. Se vocês observarem a bobina, ela não está fixada aqui, tá? Não existe a possibilidade de você fixar ele nessa capela, está fixada na mesma posição que a do Fuscati, ali na parede de fogo. Tá? E normalmente ela não vem fixada aqui, porque uma vez que essa capela ela é idealizada para dupla Weber 40, aqui vai passar aquele acionamento, igual que eu tenho no Fuscati. Então a bobina não ficaria bem aí. Ou ela vai para o suporte da Weber 40 aqui embaixo, ou a gente coloca ali. Particularmente a minha escolha ali, eu acho que ela acaba refrigerando melhor. Além disso, a gente utilizou, ele veio com platinado, a gente utilizou um distribuidor revisado Aranha, tá? Que tem sido um sucesso aqui, porque a gente não tem a questão de curva de avanço oscilando ou imprecisa e nem nada disso. E escondido aqui atrás, bem em cima do suporte da capa do radiador de óleo deslocado, eu não amarrei os fios ainda, mas a gente percebe os fios do módulo de ignição que eu produzo. Tá? Então, para manter esse setup aqui de ignição, você só precisa de um fio, do 15, positivo pós-chave, igual você tem quando é platinado. Colocou o distribuidor e colocou o módulo ele já vem com toda a fiação que você precisa. Falei demais, né, Bianca? Vamos dar uma partida e uma volta para ver como é que ele ficou? Vamos. Aqui sem praticamente acelerar, tá? Você não precisa nada além de um 1600. E a diferença, uma das diferenças entre você montar um 1600 ou um motor maior é o preço do kit, que é praticamente, para você colocar um 1.7, 1.8, é 3 vezes mais caro o kit de pistão, anel, fora alguns outros detalhes, usinagem e assim por diante. Então você acaba economizando, vamos dizer, acaba sendo um motor que você gasta menos, que você investe menos dinheiro, se você aceitar o 1.6 e você tem um resultado muito legal também. Não é porque ele é pequeno, porque ele é só 1.6 hoje, que antigamente era tudo que a gente tinha acesso, era isso. Tá? Hoje que as coisas estão um pouco mais acessíveis, ainda que, na minha opinião, todas as peças, sem exceção de Fusca, estão muito caras. Tá? Então, ó.
normal, e lembrando que o Gustavo vai usar esse carro diariamente, é a combinação perfeita. Você nem precisa ir para uma dupla carburação, a menos que você fala, não, eu quero pegar a estrada, eu quero acelerar mais e tal. Aí sim é legal. Mas se você tiver vamos dizer, na mesma vibe que o Gustavo, um Pique 30, um Terminator já vai te dar esse resultado. Aqui eu tô em terceiro, ó. Tudo bem que é um câmbio 835, mas olha que maravilha. Só na casquinha você afunda o pé, ó. Isso porque é a segunda volta do motor. Ele nem amaciou ainda, nem soltou. Imagina daqui a 500 km quando ele voltar, como ele vai estar respondendo ainda melhor. O velocímetro, depois a Bianca vai mostrar ele aceso, foi feito pelo Balboni. Então o Gustavo, quando procurou a gente aqui, falou, eu já queria o contato do Balboni, preciso fazer o velocímetro, não sei o que. O Balboni veio aqui, tirou, levou, fez, voltou, instalou, tudo no tempo que a gente estava montando o motor. Então quero agradecer o Thiago Balboni aí pela amizade. Ele é o dono do Besourrão, para quem não sabe, uma tremenda série de motores também. O dele foi 1.7, dupla carburação. Ali a gente usou um comando 266, um MAF 37mm, e cada vez que ele vem aí ele fala que ele não quer outra combinação, que ele não precisa nada além daquilo, que ele está muito feliz. Tonela, eu vou montar o 1600 então, porque ele vai ficar mais econômico. Infelizmente, não. Tá? Eu posso falar, o Caizito voltou há uns 15 ou 20 dias atrás para fazer a revisão dos 500 km. E ele falou para mim que o carro está fazendo 11. O Caizito está fazendo 11. 11 é o que eu espero que esse carro faça. O que passar disso é lucro. Tá? O que passar disso é lucro para um uso misto, vamos dizer, pegar umas estradas de vez em quando, cidade, às vezes ficar travado no congestionamento. E a explicação para isso não é nada normal. O motor maior, ainda que ele tenha um deslocamento maior, para ele gerar a mesma potência ou o mesmo torque, você acaba acelerando menos. Ou seja, a fresta do carburador, ela vai ficar um pouquinho mais fechada em relação ao que ficaria de um motor desse, que tem um deslocamento menor, e efetivamente a quantidade de mistura que vai passar ali para você manter o mesmo funcionamento do motor, ou vamos dizer a mesma aceleração, acaba sendo a mesma. Tanto que o carburador que a gente usa no Caizito, ou que a gente usou no German Look do André, ele vem com a mesma configuração, não precisa mudar nada do que se fosse um 1600, aquela configuração consagrada que a gente já usou no Fuscati, a borboleta 34, o Venturi 24 polido, tudo aquilo que o Alan faz muito bem. Tá? Então, eu acredito que a nível de economia, a maior vantagem de um motor 1600 é na hora de montar, mas consumo você não vai perceber, não é uma justificativa para você optar por um motor menor. Tá? O que vai fazer o motor gastar muito, mas muito mesmo, não é se ele é simples ou dupla carburação, comando. Você coloca um comando mais bravo, mais do que um W100, aí o teu carro com certeza vai ter um consumo mais alto. E a gente teve o exemplo disso com o Uno da Bianca. O Uno dela fazia 9,5, tá? Apesar de ser um Uno Mille, quando ele estava com aquele comando, e não era nada muito absurdo, era um 278. Então, independente de você querer fazer com a gente ou não, um motor, tenha sempre isso em mente, que vai fazer teu motor ser um beberrão, não é o deslocamento, tá? E se assumindo uma carburação bem ajustada, também não é a carburação, mas sim o comando de válvulas que você escolher. Claro, existem outros fatores aí na jogada muito importantes,
mas basicamente é isso. É quando a pessoa monta o motor e fala, nossa, isso aqui está gastando muito. Tá? Que foi a experiência que eu fiz questão que a Bianca tivesse no primeiro ano de carta dela, quando ela teve Uno. Você sofreu, né, Bianca? Bastante, aquele Uno era complicado. Era complicado. Aí quando ela tirou a carteira definitiva dela, que não era mais a provisória, ela ganhou uma promoção e eu voltei ao comando original. Melhor coisa. No carro dela. Tá, mas isso serviu, esse ano serviu não só para ela pegar habilidade no trânsito, porque ela não tinha torque nenhum antes de 3.000 RPM, como para valorizar aquilo que a gente mais valoriza aqui, que é o torque. Tá? Então, qualquer projeto nosso, ele vai estar sempre voltado ao prazer de condução, ao prazer do cliente de encostar o pé no acelerador e ele ter torque. O número de potência, isso daí vai ser secundário, tá? E mesmo porque se a pessoa quiser montar um motor para uma arrancada, alguma coisa assim, não é a minha especialidade, tá? Eu gosto de montar motores assim, para as pessoas virem aqui e depois de meses ou depois de anos, que é o caso do Thiago Bizorrão, e falar, cara, tá cada vez melhor. Gustavo, obrigado pela confiança, tenho certeza que você vai gostar do resultado, que não foi mérito só meu, eu simplesmente montei o motor e ajudei na definição da receita. Tá? Eu quero agradecer não somente a confiança do Gustavo, mas ao profissionalismo mais uma vez da Retforte, que torna isso possível, torna eu receber um motor já ajustado pela equipe da Retforte e montar ele sem ter nenhuma surpresa. Cada prisioneiro, cada porca que eu torquei ali foi sem surpresa, foi sem novidade. Tá? Então a gente tem aqui um motor seguro e que vai durar milhares de quilômetros. Também quero agradecer a MAF, tá? Pela agilidade no despacho, porque às vezes a gente define um escapamento de acordo com como é que está ficando o orçamento ali, e o escapamento MAF aqui ele foi quase que de última hora, tá? E ele chega muito rápido aqui. Então também quero agradecer a MAF e o Alan por mais uma vez, praticamente 100% dos motores que a gente monta tem o dedo do Alan, né? Sim. O dedo não, tem o giclê do Alan. Tá bom, Alan? Então, obrigado e espero que vocês tenham gostado. Essa daqui é a receita que eu considero o 1600 ideal. Tá? Se vocês tiverem dúvida, podem usar o campo de perguntas aqui, que na medida do possível a gente vai tentar esclarecer. Tá? Ainda que seja o 1600 ideal, dá para montar um 1800 ideal, dá para montar muitas outras configurações. Tá joia? Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até o próximo.